Aqui eu trouxe para vocês um outro exemplo das aplicações, né, da tecnologia do DNA recombinante. Então, não sei se vocês já ouviram falar do etanol de segunda geração, que é aquele etanol obtido a partir do bagaço de cana-de-açúcar. Então, o bagaço ele é formado por moléculas de açúcar de 5 carbonos e de 6 carbonos. Naturalmente, as leveduras utilizadas para a produção do etanol de primeira geração, que é aquele obtido a partir do caldo de cana, só metaboliza então açúcares com 6 carbonos, que são as hexoses, que é no caso aqui a glicose. Mas no bagaço de cana, a gente também tem moléculas de açúcar com 5 átomos de carbono, que são as pentoses, que a mais abundante no bagaço é a xilose. Porém, a levedura utilizada, né, a Saccharomyces cerevisiae, utilizada para a produção do etanol de primeira geração, que metaboliza a glicose, ela não é capaz, então, de metabolizar açúcares de 5 carbonos. Então, o que foi feito? Então, a gente isolou um gene que vai expressar 3 enzimas responsáveis pela fermentação da xilose. Então, esse gene, na verdade são 3 genes, né? Ele foi inserido, então, ele foi obtido a partir, então, da degradação aqui com a enzima de restrição de um organismo que naturalmente metaboliza essa xilose. E esse DNA de interesse, ele foi inserido então num plasmídio de bactéria, e essa bactéria então, e esse plasmídio recombinante, ele foi inserido então em bactérias, e essas bactérias foram então clonadas, foram amplificadas para obter várias cópias desse plasmídio recombinante. E esse plasmídio, então, ele foi isolado da bactéria e inserido, então, na levedura, para que a levedura, então, pudesse consumir esse açúcar de 5 carbono. E, então, foi feita uma seleção das leveduras que continham, então, esse plasmídio que foi isolado da bactéria. E nesse meio seletivo continha então esse açúcar, né, a xilose, e continha então também a marca de resistência que conferia resistência ao antibiótico. E no final a gente selecionou então, né, só cresceu na verdade, colônias de células que foram capazes de metabolizar a xilose e que foram capazes, então, de crescer na presença do antibiótico. Então, dessa maneira, a gente selecionou as células de levedura que continham, então, esse gene de interesse, que era o gene que conferia a expressão das 3 enzimas responsáveis pela degradação da xilose, e que continha também o gene de resistência ao antibiótico. Então, dessa maneira, é possível, então, fermentar o açúcar presente no bagaço e produzir, então, o etanol, chamado de etanol de segunda geração. Uma outra aplicação da tecnologia do DNA recombinante na indústria farmacêutica, tá certo que a gente está longe aqui, a gente está no curso de agronomia, mas eu acho interessante vocês terem uma ideia disso também, de como essa tecnologia também pode ser utilizada na produção de hormônios. Então, a insulina, né, que é um hormônio humano, secretado, então, pelo pâncreas. Esse hormônio, ele auxilia o transporte de glicose
do sangue para a célula utilizar então a glicose. E os diabéticos, eles têm uma deficiência da produção de insulina, fazendo com que a taxa de glicose seja muito alta no sangue. Então, para driblar esse problema, foi feito então o isolamento do gene responsável pela síntese de insulina em células do pâncreas. E esse gene, então, de interesse, responsável pela síntese da insulina, ele foi inserido num plasmídio de bactéria, que foi isolado aqui da bactéria, digerido aqui com a enzima de restrição e com a DNA ligase foi obtido então aqui o DNA recombinante. Esse DNA recombinante, então por transformação, foi inserido numa bactéria e essa bactéria, contendo então esse DNA recombinante, foi cultivada então num meio apropriado. E esse gene de interesse, que é responsável pela síntese da insulina, foi então expresso, produzindo então as moléculas de insulina. E por um processo então de extração e purificação, é possível obter então a insulina humana, produzida então pela tecnologia do DNA recombinante. Além da insulina, também é possível produzir o hormônio do crescimento, não sei se vocês já ouviram falar do GH, também é produzido dessa maneira. Tanto a insulina humana quanto o GH, eles foram permitidos pelo FDA lá na década de 80. Então já é um processo bem sacramentado. Bom, pessoal, então a aula de clonagem e transformação e seleção de bactéria transformada era essa. Esse estudo dirigido aqui tá lá para vocês no eDisciplinas. E a bibliografia utilizada foram esses 3 capítulos. Esse capítulo 11 e esse capítulo 5 já está na plataforma eDisciplinas da aula anterior, e eu só coloquei mais esse capítulo juntamente aqui nessa aula que está sendo dada hoje. Então, espero que vocês tenham aproveitado essa aula de hoje e nós continuamos então esse assunto na próxima aula. Grande abraço!